Legal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Connecting the Dots, ao nosso primeiríssimo episódio. O Connecting the Dots é um canal que traz curiosidades sobre liderança e empreendedorismo, principalmente do mundo corporativo, trazendo sempre pessoas que sejam destaques no seu campo de atuação, para que contribuam com os diversos pontos de vista e as mais diversas experiências, e assim a gente conecta vários pontos. Lembrem-se sempre dos 3 primeiros Cs, dos 3 grandes Cs. Curta, comente e compartilhe no canal. Isso nos ajuda muito e o algoritmo entende que isso é relevante. Então, como uma honra muito grande de trazer o primeiro convidado aqui, Vanderlei Silva, criador de muitas empresas legais. Vanderlei, um super prazer. Obrigado muito de coração, você sabe disso. Uma honra ter você aqui. Quem é o Vanderlei Silva? Bom, primeiro uma honra e um prazer para mim estar aqui, poder te ajudar e participar dessa jornada empreendedora. Eu sempre gosto de chamar as jornadas empreendedoras, toda essa questão de investimento na criação de algo, como eu acabei de falar. Eu gosto de participar de qualquer iniciativa empreendedora, porque Legal. Elas são sempre carregadas de propósito, né? Obrigado. Quem é o Vanderlei? Eu sou um brasileiro de 53 anos, mais próximo dos 54, né? Que venho de origem extremamente humilde. Eu tenho muito orgulho de contar essa história e conto isso para muitas pessoas que eu recebo no meu escritório. Absolutamente todas praticadas, né? E eu fui ter geladeira em casa, eu tinha quase 7 anos de idade. Tá? Nossa. Então, realmente uma origem bastante humilde. Tá? Comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a pegar gosto por a questão do construir coisas, criar coisas e conquistar recursos financeiros e o que ele traz de bom, né? Desde muito cedo. E em 89 eu já era um empreendedor. Em 89 para 90 eu abri a minha primeira empresa, né? Que se chamava Guaruluc Informática. E nessa época eu já fazia transformação digital. Depois posso contar um pouco mais sobre isso. Mas então eu sou esse cara assim que sempre foi inquieto, de origem, como eu disse, muito humilde, mas que nunca me coloquei limites. Eu nunca disse tal coisa não me pertence. Então nunca esteve na minha mente o não pertencimento à riqueza, ao sucesso, à construção e à evolução. Legal. Apesar de que, infelizmente, isso é algo que às vezes permeia a mente da maioria das pessoas menos abastadas, tá? Então eu nunca participei disso. Tanto é que a minha primeira motivação para ganhar o meu primeiro dinheiro, né, ela aconteceu acho que no 3º ou 4º dia de aula do ensino primário, que uma menina que sentava acho que 2, 3 carteiras, a gente chamava na época assim, à minha frente, ela me sacou 2 chocolates, não vou falar a marca aqui, mas eram 2 chocolates, botou em cima da mesa, tá? E, cara, eu nunca tinha comido um chocolate. Sério? Até esse dia. E eu olhei aquilo, né? E eu falei, poxa, ela tem 2 chocolates, né? Mas em nenhum momento eu pensei ali, ela tem 2. Eu sou pobre, eu sou humilde, ela poderia me dar 1. Afinal de contas, ela tem mais dinheiro do que eu, e eu não tenho. Em nenhum momento me passou isso pela minha cabeça. Passou pela minha cabeça a vontade de querer o chocolate. E eu não lembro se foi no mesmo dia ou logo na sequência. Eu morava num lugar bem humilde, era meio que enxertado numa chácara de um pessoal que tinha plantação de chuchu e tinha outras coisas, né? E aí eu fui lá falar com o seu José Mendonça, o português, né? Que era dono de tudo isso, né? Isso aí foi em 1979, né? E eu pedi um trabalho, se tinha alguma coisa para fazer. E ele me deu um trabalho. Ele me deu um trabalho de pintar com zarcão, que não é bem uma tinta, é um produto que ele impermeabiliza ali e ele protege contra corrosão, né? Um telhado de zinco,
E eu fui lá, ele me deu a tinta, né? Os arcão, fui lá pintar e tudo, né? Fiz muito mal feito, gastei mais do que devia, óbvio, eu era uma criança ali trabalhando. Lembro até hoje, assim, eu tenho uma memória muito boa, então eu lembro detalhes, assim. E quando eu estava quase pintando, me veio o gato lá da filha dele, né? A Lourdinha, o gato chamava Magal, né? Cara, e o bandido veio assim, ó, em cima. Tudo que eu tinha acabado de pintar ali, ó, marcando, cara. Tive que pintar de novo, né? E eu lembro disso até hoje, cara, assim. E aí eu ganhei meu primeiro dinheiro. Eu ganhei meu primeiro dinheiro, adivinha? Fui lá e fiz o quê? Ah, comprei aquele chocolate? Não, era caro. Aí eu comprei um outro mais baratinho, porque aí sobrou dinheiro para mim comprar pastel na Dona Dalva. Que eu nunca tinha comido um pastel fora de casa, assim, essas coisas, sabe, né? E dali eu falei, nossa, que legal. Se a gente trabalhar, a gente ganha dinheiro e conquista as coisas, né? E não parei até hoje. Que legal. Isso onde? Em São Paulo? São Paulo, num lugar, assim, a cidade de Guarulhos, né? Eu sou original de Guarulhos, num bairro bastante afastado lá, bem de periferia de Guarulhos mesmo, chamado Cabuçu, tá? Ele é um lugar bem, bem afastado. Na época era um lugar muito bonito, apesar de ser, assim, não era tão metrópole ali, então não tinha tanta cidade, não era tão cidade, ele era mais afastado, né? Não chegava a ser rural, né? Mas não era uma cidade, né? Mas era muito bonito, era muito tranquilo, a gente tinha liberdade, andava por todo canto, subia em árvore, comia direto do pé muitas coisas. Então, assim, tive uma Daquela infância infância muito boa. fantástica, né? Hoje, esse bairro, assim, infelizmente, assim, evoluiu para o caminho errado, né? Virou uma periferia mais ruim, perdeu todo aquele charme, aquela beleza que tinha antes e que hoje eu valorizo, né? Entendi. Mas sou original aqui de São Paulo mesmo. Legal. Daí, você falou da primeira empresa em 89, que é a Guaruluc Informática. Guaruluc Informática. Ela te levou até hoje? Não. Assim, até eu digo que se eu tivesse um pouco mais de inteligência e juízo, né, eu teria acumulado mais riqueza já desde essa época, mas não. Mas foi parte da jornada evolutiva, tá? O que eu fazia nessa época era algo muito legal. Eu sou um cara de tecnologia desde muito cedo. Com 9 para 10 anos, meu pai fazia curso de Instituto Universal de Manutenção de Rádio e TV, e eu fazia o curso juntos com ele, era por correspondência, e eu já fui aprendendo a mexer com tecnologia quando a tecnologia ainda era válvula, né? Ou seja, nessa época não tinha. Como eu estou falando, isso é 1980, né? Então, assim, eu sempre gostei muito da tecnologia, entrei de cabeça na tecnologia, né? Porque ela ajuda muito as pessoas, ela ajuda a melhorar a vida das pessoas, ajuda em muitas frentes da sociedade. E nessa época de 89, aí eu já com 18 anos, as empresas de grande porte, elas tinham uma necessidade de sair do papel, do cardex, sabe, das fichas, né? E do mainframe, que tinha mainframe já nessa época, tá? Mas mainframe era para outra utilização. E informatizar os seus departamentos, tá? E aí era um problema. Por quê? Porque você chegava e falava, beleza, eu tenho aqui o seu João, que é o cara da contabilidade. Ele está aqui há 14 anos nessa grande empresa, conhece tudo da contabilidade e conhece o que de tecnologia? Nada. Então eu vou ter que mandar o seu João embora, contratar alguém que conheça de tecnologia para daí ele aprender sobre a contabilidade e tudo como funciona a empresa? Não vai rolar, vai dar errado. Até porque quem que eu vou contratar que entenda de tecnologia? Pois é, não tinha também, tá? Lembrando, estou falando lá atrás, né? Sim. Eu percebi essa oportunidade, tá? E o que eu oferecia para as empresas, tá? Olha, eu ofereço uma coisa legal. Eu vou lá, fico 30 dias ali com o seu João, eu vou aprender todas as rotinas administrativas, tudo que ele faz, vou mapear tudo aquilo que pode ser informatizado, toda aquela tarefa mais rotineira que pode ser informatizado, então, ou seja, geração de informação, armazenamento de informação, conciliação de informação, geração de resultados, tudo aquilo que pode ser informatizado. E aí eu vou te vender o computador, com planilha se for necessário, com sistema se for necessário, com conectividade, com rede interna, mas eu vou além, eu vou ensinar o seu João como é que usa. Eu vou ensinar o seu João como é que ele deixa de fazer aquele trabalho dele num livro de escrituração, tá? Ou numa ficha Cardex, como eu falei,
e começa a digitar isso, a fazer isso num sistema. Né? Então, como que utiliza? Eu não gosto nunca de ficar falando dos nomes, mas eu atendia empresas todas multinacionais de grande porte, tá? Porque eu comecei atendendo uma muito grande, uma italiana com operação aqui, faz pneus, essas coisas, né? E na época o superintendente, o seu Franco, né? Um alemão, ele falou, você tá brincando que você faz isso? Eu faço, eu vou pagar para ver, tá? Porque você vai resolver meu problema. E eu fiz. E deu muito certo. Eu comecei a fazer isso em todos os departamentos e eles me indicaram para as outras empresas ao redor, ali, empresas grandes. E aí eu comecei a fazer isso em outras empresas grandes também. A mesma coisa. Aí tem aquele famoso atirei no que vi, acertei no que não vi, né? O que eu não tinha visto, né? Que eu estava fazendo uma formação profissional absurda, porque eu estava aprendendo contabilidade com os melhores nas maiores empresas, eu estava aprendendo financeiro com os melhores nas maiores empresas, eu estava aprendendo o PCP, o IM, eu estava aprendendo outras coisas também, né? Porque eu estava trabalhando em todos os departamentos, né? Isso me deu um problema na faculdade, porque na faculdade o professor chegava lá e queria ensinar lá o seu Yamada lá, queria ensinar a contabilidade de razonete, eu falei, você está de brincadeira, isso aqui não usa mais, né? Isso aqui não usa mais, então me gerou um problema, o seu Germano de contabilidade também, sabe assim, né? Então não usa, né? Mas eu não digo que foi isso que me trouxe até aqui, até onde eu estou hoje, porque eu ainda não tinha me dado conta de que eu era um empreendedor, tá? Até esse momento eu não tinha me dado conta. Porque eu sempre digo que assim, hoje tem uma interpretação, às vezes, que eu julgo errada com essa questão do empreendedor. Porque tem muita gente que não é empreendedor. Ele só foi fazer alguma coisa porque ele não tinha opção. Tá? Então o cara teve que montar algo porque ele não estava arrumando emprego. Né? Mas não foi algo de escolha, não foi algo de propósito, não foi algo que a pessoa pegou aquilo que ela realmente gosta, sabe fazer muito bem e resolveu empreender. Foi algo por falta de opção. Ou às vezes algo que eu também não chamo de empreendedorismo, porque para mim você comprar uma grande franquia que vai dar certo, não é empreendedor. Para mim é empresário e não empreendedor. Eu classifico entre executivo, empresário e empreendedor. Isso. Tá? Se você me permite, ainda tem uma classificação antes. Gestor de CNPJ. Então você tem o executivo, o gestor de CNPJ, o empresário e o empreendedor. Sabe? Tem bastante. Encaixa. Tem bastante. Encaixa, né? Depois tem as outras cadeias. Sim. Então não foi nessa época que eu me dei conta. E eu não tinha um network, que hoje é uma coisa que eu ensino todo mundo a investir, nessa riqueza que é um network. Por isso que quando você fala para mim, Connecting the Dots, eu sei muito do que se trata isso. Tá? Perfeito. E isso é extremamente importante. Todo mundo deveria dar muita atenção para isso. Tá? Verdade. Então eu não tinha esse network, né? Essa palavra bonita aí e tal, tão rico, tão conhecimento que pudesse me orientar e me ajudar. Tá? Eu não tinha. Então não me abriu essa luz, essa visibilidade. Eu simplesmente fiz e ganhei dinheiro, ganhei bastante dinheiro. Gosto muito de carro. Na época eu comprei um Passat GTS Pointer, última série, assim, ó, espetacular e tal. Como eu falei, mas não comprei um terreno, não comprei um imóvel, não investi tudo errado. Rádio de gaveta. Né? Sim, Tojo. Né? O Roadster com Tojo. Né? Equalizador Tojo. Né? Tinha que ter. Né? Mas tudo bem que eu sei que tem alguém nessa audiência que não sabe do que a gente está falando. Tem bastante gente. Mas vai naquela fonte de busca, digita lá, Passat Pointer GTS, que era 1.8. 1.8. 1.8, o rádio Tojo. O equalizador Tojo, que era o rádio... que eles andavam grudados ali, tinha que ter. Mas era o must. Vale a pena, porque o tempo bom. Então, era excelente. Mas é assim, aí gastei muito dinheiro, ganhei muito dinheiro e tal. Mas eu poderia ter me tornado uma empresa muito grande. Eu poderia ter me tornado algo muito maior. E não o fiz porque eu também, sem a devida instrução, cometi um erro muito comum da jornada empreendedora, que é a individualização do negócio. Com isso, você restringe o tamanho do seu negócio. Anos depois, eu aprendi que isso é um grande erro. Qualquer jornada empreendedora tem que ter o propósito de crescimento e geração de emprego, porque você nunca vai conseguir ser uma grande empresa sozinho. Tá? Você sempre vai precisar investir em pessoas e, com isso, você vai ter uma grande companhia.
né? Perfeito. Eu não fiz isso na época, né? Hoje, olhando daqui para o passado, eu enxergo isso nitidamente. Na época, totalmente míope para esse tipo de questão, Uhum. né? Então, a empresa se limitou ao Vanderlei. E a minha irmã Cláudia, que atendia o telefone às vezes, né? Porque eu tinha que passar uma imagem de uma empresa maior, porque senão a multinacional não me contratava. Então, quando ligavam lá, ela atendia, né? Guaruluque, bom dia, né? E aí, seu Vanderlei, só um minutinho, vou transferir para o ramal dele, né? Colocava ali, né? Você sabe que se me lembrou uma história. Vanderlei, ó, fulano tá na linha. Me lembrou a história de um empreendedor do Sul que ele precisava ter. O segmento dele, não lembro exatamente o que era, mas ele tinha que ter carro na rua. E aí ele tinha uma frota, que o carro era o número 6, o número da frota. Mas era o único. Mas quem olhasse, assim, esse é o 6º veículo de uma frota. Mas Não é nada. essa técnica, ela é conhecida, eu conheço, né? Já usei. Já? Já, porque você tem que ter, então assim, porque uma vez um cara chamado Sebastião, que ele era o gerente financeiro de uma dessas empresas, Uhum. ele levantou essa bola, né? Ele falou, poxa, nós estamos comprando vários computadores e tal, e eu só vejo o Vanderlei aqui, né? Isso aí não é uma furada, se isso aí começar a dar problema, é um cara sozinho, não vai ter garantia, isso pode ser um problema. Você vê, já era o compliance, ele nem existia isso, né? Mas já era o compliance, né? E aí ele falou pro Franco, e o Franco me externou essa preocupação. Eu falei, mas vocês não estão sendo bem atendidos? Não, a gente está muito bem atendido, não tem uma reclamação, mas o Sebastião me levantou essa questão, isso é importante para a gente ter essa preocupação de ter as coberturas de garantias, né? Uhum. Eu tinha fornecedores que me davam a cobertura, Uhum. mas eu tinha que contar uma história um pouco melhor, tá? E aí, nessa época, eu criei a figura... Hoje tem nome para isso, chama Key Account, né? Quer dizer, já de algum tempo tem nome. Sim, sim. Tá? Mas lembrando, isso é 1990, tá? Eu falei, não, é que eu sou a pessoa responsável pela sua conta. Empresa tem outras pessoas. Isso. Mas como nós gostamos de ter um atendimento muito mais pessoal, sob medida, sempre uma pessoa cuida de determinadas contas, porque aí eu conheço todo mundo me conhece, então fica melhor o atendimento. Mas se eu não estiver atendendo bem, a gente pode mandar outra pessoa para te atender. E o outro time de Key Account que vai atender as Todo outras outro empresas. time, né? Me and myself. E E a Cláudia atendendo. cara, escolou muito bem. Escolou muito bem. E de fato eu nunca dei problema para eles, porque isso é uma coisa Perfeito. minha. Eu acho que todo mundo tem que ser independente da sua capacidade e competência, tem que ser honesto, tem que ter Sem competência e honrar com seus compromissos. Sem Então, dúvida. de verdade, eles chegaram a ter lá equipamento, às vezes falhou um equipamento, eu tinha cobertura de garantia, a margem que eu cobrava também já estava considerando isso. Uhum. E realmente eu iniciei e encerrei minha atividade lá sem nunca ter tido nenhum problema. Olha, Tá. que espetáculo. Mas, como disse, poderia ter dali me tornado algo muito maior, porque eu sou da época de tecnologia de Alexander Mandic, de BBS, muita gente não vai saber do que eu estou falando. Uhum. Tá? Eu sou de ver sair o primeiro Microsoft Disk Operation System e trazer para cá, assim, direto para cá para instalar em máquinas e colocar. Então eu poderia ter pego essa onda, mas nosso amigo lá, Bill Gates, foi muito mais inteligente e competente que eu. Mas talvez se eu tivesse um pouquinho da competência e capacidade dele, eu teria ali começado uma construção. Não foi o que houve. Depois, a minha jornada, eu trabalhei ainda para muitas pessoas, muitas empresas, ajudei muitos projetos, tudo, né? Mas Sempre com viés de tecnologia. sempre com viés de tecnologia, sempre passando por áreas produto, marketing, comercial, criação de solução. Eu sempre fui muito inquieto, sou inquieto até hoje. Todo mundo que me conhece, trabalha comigo, fala que eu não vou parar nunca. E eu falo, vocês estão errados, né? Mas eles juram que eu não vou parar nunca, né? Então teve assim, mas sempre com esse olhar de construir algo. Mas ainda não sabia, tanto que tinha época que eu queria construir indústria plástica, tinha época que eu queria construir indústria têxtil, aí depois eu queria fazer um grande varejo, aí eu cismei que eu vou fazer, eu gosto de carro, já falei, então eu, assim, ó, eu vou criar uma rede de oficinas muito grande, que vai ser o hospital do carro, porque eu vou atender os carros top, mas também vou atender ali o Golzinho, o Fusca, tudo e tal.
Então, eu fui tendo várias ideias e fui aprendendo com os outros, os erros e os acertos. A minha jornada dedicada empreendedora, ela é recente, tá? Ela começou, de fato, quando eu realmente falei assim, olha, eu vou me dedicar só aos meus negócios, tá? E vou arriscar nos meus negócios. Isso é de 2005. Tá? Isso é 2003, entre 3 e 5. Então, isso tem 20 anos. 20 anos. Tá? Tem 19 e 20 anos. Né? Só que nesses 19 e 20 anos, como você disse na apresentação, eu já criei muitas empresas legais. E é isso que chama muita atenção, porque nos conhecemos nesses 20 anos, que é o tempo que você foi para o empreendedorismo, é o tempo que eu entrei nesse mercado, ou nessa vertente do mercado financeiro. E aí, por uma casualidade muito feliz, nos conhecemos, nos aproximamos e pude admirar profundamente o que você fez. Mas ok. E a audiência? Então, é isso. Quem é o Vanderlei? Então, dali, do 2003, 2005, foi indo. Como é que foi essa trajetória sua? Em 2003, 2005, eu já tinha realmente tomado a decisão de ser empreendedor. Legal. Mas eu precisava... Eu já tinha começado a aprender no segmento de tecnologia voltado ao mercado financeiro desde 99, tá? Participei ativamente de um projeto que hoje teria um nome bonito, um arranjo de pagamento fechado por autorização através de RFID, sabe? Assim, Uau! Isso 20 anos atrás, né? E comecei a observar empreendedores. E comecei a ver o que eles faziam e tomei a decisão. Mas eu ainda precisava me capitalizar um pouco mais. Eu precisava ter network, porque a gente nunca vai saber tudo. Então, a gente precisa ter contatos, ter pontos, ter hub de contatos que te ajudam, te auxiliam e às vezes até te alertam. Tá? Fundamental. Aí a gente consegue realmente exponencializar o nosso conhecimento, a nossa capacidade. E, então, eu precisava fazer um pé de meia e tal, precisava aprender. Então, eu comecei a ajudar vários projetos do segmento. Alguns bastante grandes, que se tornaram mega, hiper grandes, tá? E, com isso, em paralelo, fui construindo uma empresa, tá? Que se chamava Foco Group. Dentro da Foco Group, eu tinha algumas verticais de captura de processamento, né? Captura, emissão e processamento de cartão, mais voltado ao segmento que é comum nós chamarmos de expense management, ou seja, não são meios de pagamento com o único foco em pagar, são meios de pagamento com foco em gestão, em controle. Então, vou dar um exemplo muito conhecido, gestão de frota. Então, quando você tem um condutor ali de um veículo que precisa abastecer o carro, precisa pagar por manutenção ou outros gastos, né? Você não pode simplesmente dar um cartão de crédito para ele. Tá? Porque isso não é pagar, você precisa controlar. Por questão de gestão de gastos e por questão de também evitar risco de fraude, desvio, a má utilização, desvio de função do recurso. Tá? Então, esse é um grande exemplo. Né? E cartões benefício também, que hoje é bem mais conhecido. Né? Na época a gente estava ainda migrando, né? Papel para cartão. Exato. E aí a Foco Group ela tinha essa iniciativa, nesse sentido. Tá? Comecei a construir ela, em paralelo. E, cara, gastei muito dinheiro. Tipo, vendi meu imóvel que eu tinha, vendi casa, torrei dinheiro, tudo. Zerei as minhas economias, peguei dinheiro emprestado no banco, né? Aliás, um recado para todos, ó. O banco não ajuda empreendedor. Nenhum deles, tá? E eu desafio algum que me prove o contrário, né? Então, assim, peguei dinheiro a juro alto e tal, né? Mas o dinheiro, quando você pega ele emprestado a juro alto, mas ele é para trabalhar, ele se paga depois, tá? Dinheiro para pagar conta é problema. Tá? Aí você só aumenta o buraco. Exato. Tá? Pegar dinheiro a juros para pagar conta, ou seja, aquele dinheiro não vai produzir, aí você só aumenta o buraco. Tá? Mas pode dizer que nessa época você quase quebrou? Ou quebrou? Não, nunca passei por isso. Tá. Até assim... Que não é nenhum demérito quem tenha passado. Praticamente todos os empreendedores que eu conheço já quebraram 2, 3 vezes. Tá? Assim, não é demérito. Assim, é como você ser um colaborador, um funcionário, e você um belo dia você é demitido. Isso não é demérito nenhum. Então, o quebrar é assim, olha, você foi demitido dessa jornada empreendedora. Perfeito. Porque, de alguma forma, nessa jornada empreendedora, você não desempenhou legal, cara.
Perfeito. Assim como um colaborador, por melhor que ele seja, em alguma jornada empreendedora, ele pode ser demitido. Verdade. O que não é um demérito. Apenas naquela jornada colaboradora dele, ele não teve o desempenho esperado, tá? E às vezes não depende só de você, tá? Às vezes depende de um time, Sim. assim como a jornada empreendedora. Então eu faria essa relação. Boa. Né? Então eu comecei a empreender e tal e, cara, começou a dar certo, né? Comecei a abrir frentes de negócio, comecei a fazer algumas negociações. Uma delas era com um grupo internacional bastante grande, que o que eu estava desenvolvendo encaixava perfeitamente para eles, porque eles estavam investindo há 10 anos e não tinham conseguido entregar o resultado. Colocar em prática, né? Não tiraram do papel, Nossa. sim, e dá dinheiro, gasta dinheiro, né? E eu falei, cara, isso vai ser ótimo, esse cliente vai ser primeiro, né? Assim, nossa, vai ser moleza, né? Não foi moleza, né? O presidente desse grande grupo, assim, não gosto de citar nome, mas assim, com uma visão tremendamente míope, que eu agradeço demais, agradeço muito a visão míope que ele teve, tá? Ele me ajudou muito com essa visão míope, porque se ele não tivesse essa visão míope, ele teria me contratado os meus serviços, os serviços da minha empresa. E eu teria ganho um bom dinheiro, eu teria ganho tipo de dinheiro. Uma grana boa, né? A visão míope dele me fez ganhar 1.001, tá? Por quê? Como eu disse, eu sou inquieto. E assim, cara, para mim, missão dada é missão cumprida. Assim, olha, uma vez eu publiquei no LinkedIn, assim, algo bem assim, forte. Falei, olha, no meu caminho, melhor para você que seja do meu lado, né? Porque eu vou passar. Vai passar. Eu vou passar, né? Cara, aí eu fui e fiz contato com o presidente mundial, que fica lá no velho continente, né? E fiz contato com o cara, esses caras são muito importantes, né? Assim, eu nunca vou ser uma pessoa importante nesse nível, só por mais sucesso que eu tenho, eu sempre vou ser esse cara humilde e tal, de fala fácil. Eu sei que a gente não pode falar o nome da empresa, mas você sabe que eu trabalhei lá, né? Sei, né? E você sabe que essas pessoas, assim, muito importantes tal, e é mentira, elas trabalharam muito para chegar nessas posições, elas têm pouco tempo, então elas têm que ser rápidas, elas têm que ser práticas, elas não podem desperder de tempo. Sim. Eu falei, cara, 3 linhas. Esse cara não vai ler mais de 3 linhas. A primeira tem que encantar para a segunda encantar para a terceira, e a terceira acabou. Não vai ter quarta linha, tá? Então vamos fazer 3 linhas. E eu mandei 3 linhas, ele me respondeu. E dali iniciou-se uma negociação. E aí eu falei, legal, agora eu não vou atender mais só o Brasil, eu vou atender 70 países. Não, ficou diferente, porque um belo dia, na 4ª reunião, com um vice-presidente Latam deles, que é meu amigo pessoal até hoje, um argentino que eu adoro muito e aprendi muito com ele, né? Ele vira para mim e fala, olha, a gente não quer ser seu cliente não, cara, a gente quer comprar a sua empresa. Eu falei, legal, não estou à venda, não vou vender, foi um prazer, né? Aí o cara fez aquela cara de como assim, né? Eu falei, mas a gente nem entrou em detalhes. Eu falei, cara, ó, deixa eu te falar, isso aqui não é um projeto de leigo, tá? Não vou ser uma falsa modéstia aqui. Isso é um projeto de profissional, é um projeto de vida. Eu dediquei muito tempo e conhecimento em cima desse projeto. Esse projeto vai ter sucesso, só que ele está no início. O valor que você vai querer me pagar não me interessa. E o valor que talvez eu gostaria de te cobrar, você não vai querer pagar. Então vamos economizar o nosso tempo, que ele é rico a nós, tá? Papum. Né? Assim, na lata, né? Aí o cara chegou e falou, cara, mas me fala o preço. Aí eu falei. Aí ele falou, é caro. Por isso que eu não queria falar, cara. Como é que você pode falar que é caro algo que vai resolver o que vocês já gastaram muito mais do que isso em 10 anos e não tem a solução? E eu vou resolver outros países para você, eu não vou resolver só o Brasil. Então, assim, eu não sei qual a referência que você tem do caro ou barato, porque o caro ou barato, para mim, não está ligado à quantidade de dinheiro, tá? Ele está ligado a outros valores, né? A outros pontos de avaliação, né? Exato. A famosa água no deserto, guarda-chuva no meio da tempestade, coisa assim. É caro ou é barato, né? É. E assim, você já tem essa solução em outro país? Você tem outra oferta igual, similar ou melhor, que você possa comparar o preço, né? Só para eu entender, cara, porque se realmente você me provar que é caro, a gente pode pensar em mexer nesse valor, mas vai ser difícil, tá? Aí ele fez uma ligação lá para o velho continente, né? A gente pode seguir na negociação. E a gente seguiu.
Mas eu já era um pouco calejado. Falei, eu conheço essa história. Agora ele vai vir com aquele time do M&A, aquele time do bota pressão, para que ele baixar valor e tal. Fracassou, cara, fracassou, porque eu não tirei um centavo do valor inicial. E a gente fechou o negócio, fiquei sócio deles por 4 anos. E dali eu vou dizer que dali realmente desengatou mesmo a jornada empreendedora. Tipo, agora não volta nunca mais, cara. Tá? E deu muito certo para eles legal. e para mim também. Poderia ter dado mais certo para ambos, mas muita gente míope na camada executiva. Essas pessoas míopes, elas se incomodam quando vem uma pessoa de baixo e ganha dinheiro, porque isso é ruim para elas. Ela fala, cara, eu já fiz 3 MBAs, eu já fiz pós-graduação e tudo, e eu não ganhei esse dinheiro, eu não posso deixar... E agora eu estou no comando de uma grande empresa, eu não posso deixar um cara que não fala 3 idiomas, que não tem esses MBAs, todos que eu tenho, e toda essa formação e essa bagagem de vida ali, ó, e tal. Esse cara não pode ter tanto dinheiro quanto eu ou mais, né? Então, isso acontece muito, tá? E eles freiam muito processos de M&A, tá? Eles freiam muito. E quando entra, você traz para dentro de uma grande empresa um cara com uma veia empreendedora que pode ajudar qualquer empresa e eles matam o cara. Tanto que você pode ver que todo o processo de M&A, aquela pessoa, o empreendedor que vendeu, ele não dura muito. Depois ele vai embora e ele vai frustrado, né? Isso quando não briga, às vezes, com alguém lá, briga com a empresa, depois vira processo, vira litígio, né? Não foi meu caso, porque eu sou um cara extremamente paciente, eu sou extremamente reativo, mas eu sou extremamente paciente também, né? Então, chegou no momento, eu falei, cara, isso aqui era pra gente ganhar muito mais dinheiro. E eu ia até ganhar mais dinheiro, mas a gente ia construir coisa muito legal e eles iam ganhar muito mais do que eu, e isso ia ser bom. Porque, como eu sempre gosto de dizer, ó, ia gerar negócio, ia gerar emprego, ia movimentar mercadorias e serviços. É isso que enriquece o país, é isso que enriquece as pessoas, né? Enriquece a cultura e enriquece a economia, né? Mas ninguém tem essa visão, só é aquela visão egoísta, visão, né, de o próprio umbigo e tal. Então, aí eu resolvi partir. Falei, não, vamos encerrar, vou vender o resto da minha participação, vou deixar de ser sócio e de lá para cá eu já montei um monte de negócio e agora eu tô na crista da onda de um outro grande negócio que eu já estou há 10 anos, né? E é esse negócio de empresas legais. O de empresas legais surgiu por quê? Porque eu não copio nada, tá? Assim, ó, o que eu fiz na Foco Group não era uma cópia. O que eu fiz nas outras empresas também não era uma cópia. O que eu fiz no que eu chamo agora de Grupo Paynet, tá? Não é uma cópia. Quando você não faz cópia, todo mundo te chama de louco. Eu estou muito acostumado a ser chamado de louco, né? Mas não pretendo deixar de ser louco porque está dando certo, né? Até hoje deu certo, mas não foi fácil. Se engana aquele que acha que foi fácil. Todo o meu colaborador sempre me vê de bom humor, com um semblante tranquilo. Legal. Tá? Porque eles não têm que carregar o fardo e nem pagar pelas preocupações e os problemas e as dores de cabeça que eu tenho que resolver. Porque isso é problema meu. Porque eu resolvi ser o empreendedor. Eles não. Eles são colaboradores. Então, eu procuro manter a sanidade e a higiene mental do meu ecossistema corporativo, né? Dentro da empresa. Mas não é nada fácil. Não é nada fácil. Imagina. Então, o de empresa legal vem por isso, porque realmente a gente faz coisa muito legal. Já tive a oportunidade de fazer coisa legal em processos que você já participou. Exato. Eu já vi pessoas chorarem vendo aquilo que a gente consegue entregar. Chorar de emoção, de alegria, tá? Então, por isso que eu chamo de empresa legal, né? Aliás, um recorte. Porque nesse projeto que nós nos conhecemos, eu tinha um desafio de entregar um ecossistema inteiro. E o Vanderlei ganhou essa preferência na época da empresa. E não sei se em 1 ou 2 dias... 2 de 3 dias no máximo. A solução estava pronta e a gente foi fazer a apresentação para o dono geral da empresa. Não era nem diretor, não, era o dono da empresa. E foi numa sexta-feira, final de tarde, a gente colocando aquilo ali. Então, que era antes só um início, uma ideia, né? Um rascunho, depois de meses trabalhando para colocar aquele ecossistema de pé, ficou de pé através das suas mãos. Então, é também por isso que foi muito emocionante. E você presenciou. Eu não te contei, você estava lá, né? Então, obrigado também, publicamente, obrigado. Mas por isso que eu digo, então, assim, tem muita coisa legal, porque
não é só resolver. Eu tenho uma coisa que eu acho que fui eu que inventei, porque eu não li isso em livro nenhum e não aprendi em lugar nenhum, que eu digo que assim, eu sou muito pautado nas jornadas empreendedoras em observar 3 pilares, tá? Então eu posso, são oportunidades, tá? Uhum. Resolver um problema, atender uma necessidade ou satisfazer um desejo. E eu sempre digo que o atender uma necessidade, que pode ser uma oportunidade, normalmente é a mais fácil, a de pessoas menos corajosas, que arriscam menos, assim e tal, né? E é mais fácil de fazer e óbvio que o valor agregado, ou seja, a sua féria vai ser menor, né? Perfeito. Porque a concorrência vai ser maior, é mais fácil, então tem muita gente concorrendo. Resolver um problema já dá um pouco mais de trabalho, porque se aquele problema existe e ainda ninguém resolveu, porque não deve ser uma tarefa tão simples, deve ser algo um pouco mais complexo. Então, já é algo que me atrai um pouco, por quê? Porque é desafiador, é arriscado, mas também tem uma recompensa melhor. Agora, satisfazer desejo é impagável. Se você tiver uma oportunidade de criar algo que satisfaça desejo das pessoas ou empresas, bom, tem um cara aí de smartphone que ele não vende nem atender necessidade nem resolver problema. Ele vende uma satisfação total de desejo. Exato. As pessoas pagam caro para ter o seu desejo satisfeito. Exato. Porque ele poderia ter, com uma fração desse valor, a sua necessidade ou o seu problema resolvido. Tá? Exato. Mas não, ele paga muito mais caro e pode tirar o carregador, pode tirar o cabo, daqui a pouco pode vir numa sacola de lixo e tal, que o cara vai comprar e vai pagar caro, tá? Então, o cara que tem essa oportunidade, esse cara vai se dar muito bem. E ainda vai ter a alegria de saber que está satisfazendo o desejo de muitas pessoas. Isso é sensacional. Uma coisa que, olhando a sua trajetória, o que você, de repente, poderia ter mudado, ou você olha alguma coisa, ou algum momento, alguma decisão que poderia ter feito diferente? Um monte de coisa. Além daquela de não ser tão individualista como empreendedor no início, tem alguma outra coisa? Lá atrás, o ponto que eu mudaria seria esse. Eu teria uma visão mais disruptiva na época. Eu acho que isso já por si só teria feito toda a diferença. Eu teria uma história totalmente diferente. Mas como eu gosto de dizer, nessa história diferente, talvez eu não estivesse aqui para te contar, porque talvez nem nesse mundo estaria mais, porque seria uma história diferente, tá? Então, ou seja, toda história diferente é diferente. Tá? Então, não sabemos aonde ela chega e onde ela termina, né? Perfeito. Mas olhando eu vou olhar nos últimos 10 anos, tá? Tá. Muita coisa eu faria diferente, tá? Muita coisa eu faria diferente. Mas não diferente no propósito, não diferente na fé. Eu sou um cara de extrema fé, né? Em tudo que eu falo, tudo que eu planejo, tudo que eu acredito, eu sou um cara de extrema fé. Então, esses valores, esses propósitos eu não mudaria. Eu mudaria questões práticas. Tá. Então, por exemplo, eu tomaria mais cuidado com alguns investimentos em pessoas. Tá? Investimentos em infraestrutura e tudo me levaram a alguns erros. Eu falo que eu queimei 3 milhões de reais nessa última jornada empreendedora, mas queimei mesmo, joguei fora, não serviu para nada. Assim, ó, né? Bom, serviu de aprendizado, né? Com uma empresa de hardware que realmente é assim, ó, eu perdi muito dinheiro, realmente eu joguei fora mais de 3 milhões de reais, mas pior que isso, eu perdi tempo. 3 milhões a gente recupera, tempo jamais, tá? E eu perdi quase 2 anos de tempo. Isso me atrasou muito na minha jornada empreendedora, me trouxe um prejuízo muito grande. Para mim, recuperar isso não foi nada fácil, tá? Imagina. Né? Então, assim, se eu pudesse sintetizar, porque como eu falei, são muitas coisas. O que eu ficaria de olho mesmo, tá? É investimento em pessoas, de modo geral, tá? Estou falando, assim, em colaboradores, estou falando em parceiros, estou falando em consultores e tal. Então, assim, é um recado que eu daria para qualquer pessoa que vai empreender. Assim, olha, toma muito cuidado com as pessoas com as quais você convive, confia e investe dinheiro, tá? Esse é um recado de ouro, tá? Show. Bom, preciso nem pedir as melhores dicas para quem está empreendendo, quem já empreende ou quer começar a empreender. Você já deu uma chave... Uma dica super de ouro. Sim, mas assim, não tem uma cartilhinha, tá, Luiz? Assim, não existe uma cartilhazinha assim, olha,
receitinha de isso bolo, aqui, siga. Porque eu falo que até receita de bolo, cara, se você fizer errado, vai dar errado. Então, assim, mas o que eu digo é assim, primeiro você tem que ver se você tem perfil empreendedor. Porque não é assim, olha, eu vou investir, vou comprar, vou fazer um negócio e tal. Não, você tem que ver assim, olha, eu tenho perfil empreendedor, o que seria um perfil empreendedor? Procure quem possa te orientar e te ajudar para ver se você tem o perfil. Dentro desse perfil empreendedor, eu já vou te dizer o seguinte, cara, se você tem qualquer tipo de fraqueza emocional, se prepara. Porque você está correndo um grande risco de acabar com a tua vida, acabar com a tua qualidade de vida e arrastar isso para os teus queridos em volta, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Veja perfil. Beleza. Outra coisa, veja o que você realmente gosta ou tem habilidade. Porque para você ser um empreendedor, você não precisa saber fazer. Você pode ter o propósito de empreendedorismo, tá? Mas você pode não saber fazer aquilo. E aí você contrata quem saiba fazer muito bem, tá? Porque são tarefas distintas, tá? Aí você conecta. Você conecta, exatamente. Mas se você tiver habilidade naquilo, é sempre recomendável. Se especialize muito naquilo. Estude. Eu estudo todos os dias até hoje. Tá? Legal. Até de domingo, às vezes eu estou lendo matéria, vendo case e tal. Então, assim, ó, você sempre tem que estudar. E não é grade curricular acadêmica padrão que vai te dar esse tipo de conhecimento, tá? Então, assim, estude e se especialize bastante. Legal. Construa um network naquele segmento. Participe de projetos naquele segmento para vivenciar aquilo. Trabalhe para os outros. Trabalhe barato se for preciso, porque, na verdade, o que você quer é conhecimento e network. Eu fiz bastante isso, tá? Perfeito. Então, assim, ó, trabalhe. Eu ajudei a construir empresa de 2,7 bi de dólares e não ganhei nem um centavo de comissão em cima disso, mas também não era o combinado, tá? Tá bom. Eu fui bem remunerado pelo trabalho que eu tinha que fazer e eu fiz ele, tá? E deu certo, tanto é que a empresa virou uma gigante. Né? Mas, assim, trabalhe para os outros, né? E aprenda, né? Faça um pé de meia, tá? Assim, ó, porque você vai ter um bom período de gastar dinheiro, investir dinheiro e sem receita. Não entra naquela de, eu vou ter 2 atividades, tal, que aí você vai perder foco. O nome da minha primeira empresa de sucesso se chamava Foco, não é à toa, tá? Então, assim, não entra nessa de, eu vou fazendo aquilo paralelo ali, mas eu vou trabalhar ali e tal. Esse trabalhar, se for com o foco na sua jornada empreendedora, ok. Se for porque estou com medo de ficar sem dinheiro, vou trabalhar ali e tal... Sabe assim, ó, vou trabalhar no banco, mas eu quero mesmo montar uma pastelaria. Não vai rolar, cara. Não vai rolar. Vá trabalhar de pasteleiro na barraca do seu Yamada lá na feira, que é um investimento melhor. Tá? Mas eu ganho menos. Faz parte do investimento. O investimento já começa antes de você abrir o seu CNPJ. Tá? Perfeito. Então, assim, trabalhe e aprenda. Se você fizer tudo isso, tenha também a maturidade de desistir. Tá? Tudo que eu montei até hoje deu certo. Aí tem gente que fala, cara, você acerta todos. Eu falo, não, é que tem muita coisa que eu desisti antes de montar. Porque na minha jornada de aprendizado, e avaliação e evolução, eu falei, cara, isso não vai parar de pé. Isso aí não tem sustentabilidade financeira, econômica, operacional, não tem aceitação e tal. É muito legal, mas ninguém vai querer. Né? Então, assim, ninguém vai pagar por isso. Tá? Tem muito produto, às vezes, cara, isso é muito legal, mas ninguém paga por ele. Né? Então, assim, tem essa maturidade de desistir. Tá? Agora, se realmente você fez essa lição de casa, como eu disse, não é uma garantia de sucesso. Tá? Depois você tem que estabelecer tempo, tá? E não seja ansioso. Uma jornada empreendedora de sucesso são 5 anos. Tá? 3 pode ser, olha, é difícil, tá? Mas pode ser. Menos que 3, esquece, já está fadado ao fracasso, tá? Perfeito. A ansiedade vai te trazer problemas emocionais, comportamentais, psicológicos e aí vai dar tudo dar errado. Perfeito. Né? Então, assim, saiba fazer tempo e, cara, trabalha. Mas trabalha muito, tá? Acorda trabalhando e planejando. Vá dormir trabalhando e planejando. Não entra nessa onda de qualidade de vida que as pessoas falam, porque muita gente hoje fala em qualidade de vida, mas a qualidade de vida é não trabalhar, não produzir, não realizar e nem construir, porque tudo isso dá trabalho, tá? Então, assim, ó, qualidade de vida, tá? Pode ter muita qualidade de vida você trabalhando e construindo, e depois você vai ter coisa para se orgulhar, porque você vai construir algo. Eu costumo dizer, um amigo meu chegou para mim, eu vi uma entrevista do Ratinho, ele falou uma coisa bem parecida.
Vanderlei, você trabalha muito. Ele me conhece já há vários anos. Você trabalha muito, desde muito cedo. Quando que você pretende parar? Aí eu peguei e tal. Esse cara joga bola. 3 vezes por semana ou 4, né? Eu falei, cara, quando que você pretende parar de jogar bola? Porque é um trabalho, né? 3, 4 vezes por semana, você tem que ir lá, parar, pegar trânsito, vai até lá, troca de roupa, corre risco, soa, tem que tomar banho, gasta com materiais e tal. Outro dia mesmo você arrebentou o joelho, cara, ainda deu dor de cabeça e tal. Quando que você pretende parar de jogar bola? Ah, eu vou parar de jogar bola por quê? Se é uma coisa que eu adoro, que é uma coisa que eu gosto, uma coisa que me diverte, uma coisa que eu amo fazer. Tá respondida a sua pergunta? Né? Né? Simples Acabou, assim, cara. simples Transforme em prazer aquilo que realmente você deseja que seja prazer, não aquilo que te digam que é prazer. Tá? Perfeito. Se você é o cara que gosta de viajar, curta viajando porque você gosta, não porque te falaram que viajar é necessário e é preciso, porque isso daí é o cara querendo te vender passagem e hotel, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Se eu Aliás, estivesse do lado dele, eu faria isso também. não é o caso, então a gente usufrui do que a gente produz, né? Curtindo dinheiro, curtindo viagem, experiências, que é... E depois compartilha. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Se fosse pensar no Vanderlei para o futuro, que mensagem você mandaria para ele? O meu Vanderlei lá do futuro? É. Uma boa pergunta, geralmente perguntam diferente, né? O que o Vanderlei lá da frente gostaria de ouvir hoje do Vanderlei? Passe a construir mais através das mãos dos outros e descanse um pouco as suas. Acho que eu falaria isso. Legal. Então você pode-se dizer que está mais perto de você dar uma relaxada? Ah, eu acho que nos próximos 30 anos vou pensar nisso. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Quem imaginar que isso seria uma resposta daqui a 2 anos, 3 anos, esquece, né? É que assim, Luiz, assim, ó, não existe o parar. Existe o reduzir, tá? Existe o desacelerar, tá? E talvez até mudar um pouco o drive e fazer outras coisas que você também gosta. Mas o parar, realmente, eu só vou parar quando realmente eu descansar, quando realmente eu partir para um outro plano, né? Mas até lá não existe parar. Eu nunca vou parar. Tá certo. Porque o corpo da gente, ele envelhece. Então você tem que respeitar o tempo do seu corpo. Você vai tendo alguns limites, algumas coisas. Mas o nosso cérebro não. Tá? O nosso cérebro, se você coloca ele em trabalho contínuo, ele não envelhece, tá? E até você o protege com relação a algumas doenças degenerativas, inclusive, quando você é muito ativo. Verdade. Tá? Então, o nosso cérebro não para. Então, ó, esse prazer, que é um prazer aqui dentro, né, de criar, de construir, ele não vai parar. Só que, como eu falei, talvez eu vá passar a inspirar pessoas e ficar feliz com a construção de outras pessoas e usufruir parte disso daí. Porque aí meu corpo vai estar cansado, meu braço vai estar cansado, mas a mente não. Legal. Cara, tem alguma mensagem final que você queira deixar para quem está nos assistindo? Algo que você acha relevante da gente deixar perpetuado aqui? Cara, tem uma mensagem legal, tá? A mensagem que eu vou deixar aqui para todos é assim: façam como eu, dediquem um tempo e apoiem esse tipo de iniciativa desse canal, porque isso tem uma força muito grande. Falei para o Luiz e falo para todos: serve para orientar e inspirar pessoas para que a gente possa construir uma nação melhor. Essa é a mensagem que eu daria. Putz, muito obrigado. Você quer divulgar alguma rede social? Não. Alguma coisa? Mas todo mundo que quiser me achar no LinkedIn é Vanderlei Rosa da Silva, me acha. LinkedIn tá tranquilo. Tem lá tranquilo, tem lá um pouco dessas empresas legais, tudo. Boa. Não uso outras redes sociais, né? Assim, só realmente LinkedIn e YouTube, porque tem alguns vídeos meus lá também. Legal. Né? Vanderlei Rosa da Silva acha fácil. Maravilha. Cara, muitíssimo obrigado mais uma vez. Uma super honra. Para mim é uma aula. Estou aprendendo muito, muito. Muito obrigado. Para você que ficou até aqui com a gente, por favor, lembre dos 3 Cs. Curta, comente e compartilhe. A lógica do YouTube nos ajuda muito a dar essa dimensão que esse canal merece, com o conteúdo que merece, com pessoas como o Vanderlei. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, Luiz. Tchau, gente.